Restaurante popular fecha as portas por falta de repasse do governo do estado. E você vai ver ainda. Foi sepultado hoje em Brasília o agente morto em Valparaíso. Vítimas de bêbados no trânsito reclamam da demora em julgar os casos. Lusiânia vence amistoso por 5-0. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. 2 unidades do restaurante Cidadão aqui de Lusiânia fecharam as portas hoje por falta de repasse de verba do governo do estado. Uma dívida que chega a quase R$400 mil. Quem foi hoje no restaurante popular se deparou com essa cena. Fiquei muito surpresa, mesmo porque meu tio ele mora sozinho, né? Não tem tempo de cozinhar. E aqui era o ponto dele fazer a refeição dele. E vinha almoçar aqui, sempre dizia que era muito bom. É uma pena que tenha fechado. Por dia são servidas cerca de 600 refeições apenas nessa unidade do restaurante popular aqui em Lusiânia. E por um preço que cabe no bolso de muita gente, apenas R$2. Mas quem precisou almoçar hoje encontrou a porta assim, ó, fechada. Na porta, apenas um comunicado informando que por causa de algumas pendências não seria possível continuar com o funcionamento. Eu pensei que era algum aviso de algum feriado, alguma coisa que ele ia fechar, mas não sabia se era sobre atraso de pagamento dos funcionários. As 2 unidades do restaurante Cidadão funcionam desde 2016 e atendem mais de 13 mil pessoas por mês, um custo mensal de R$60 mil cada restaurante. Mas que por causa da falta de repasse do governo de Goiás, há cerca de 3 meses, inviabilizou o funcionamento. Hoje, o valor em atraso referente aos 3 meses é de R$379 mil. Os R$2 não custa nada, né? E muito barato, comida boa, feita na hora, tem até a nutricionista sempre olhando. É uma pena fazer o quê, né? Nós entramos em contato com a OVG, a Organização Voluntárias de Goiás, para saber sobre esse repasse, mas não tivemos retorno até o fechamento dessa edição. E foi sepultado hoje em Brasília o corpo do agente socioeducativo morto no fim de semana na saída de um restaurante em Valparaíso. O suspeito se entregou no domingo, mas pagou fiança e foi liberado. Wagner das Chagas, de 37 anos, foi enterrado hoje em Brasília. Pai de 4 filhos, casado e agente do Centro de Atendimento Juvenil Especializado de Brasília. Ele foi morto a tiros em frente a esse restaurante em Valparaíso na noite de sábado. Vão ser ouvidas formalmente as testemunhas do caso, que foram já qualificadas lá no bar, coleta de imagens, já se sabe que foi um carro prata. Basicamente isso. A suspeita é que não tem a ver com o trabalho da vítima. Colegas de trabalho falaram que ele foi vítima daquilo que trabalhava para combater. Acabou sendo vítima do crime. Uma pessoa que combatia o crime, que tentava trazer esperança para aquelas pessoas que cometem esse tipo de crime, acabou vítima de um homicídio, lamentavelmente. A polícia já começou a investigar o caso e deve ouvir pelos próximos dias testemunhas que estavam no local e na hora do crime. Veja a seguir: vítimas de bêbados no trânsito reclamam da demora em julgar os casos no DF. E ainda o governo de Goiás decreta a situação de calamidade financeira por 180 dias. 7h29, voltamos em instantes. O governador Ronaldo Caiado decretou hoje situação de calamidade financeira. O decreto divulgado nesta segunda-feira aponta os motivos que levaram o governo a declarar calamidade financeira. Relata um elevado e crescente déficit fiscal, ao mesmo tempo que tem aumentado as despesas públicas e que as receitas não têm sido suficientes para cobrir os gastos. Nem mesmo as medidas tomadas para reduzir os custos do governo não têm sido suficientes. O documento ainda afirma que o déficit em 2019 é estimado em mais de 6 bilhões de reais. E, por fim, decreta estado de calamidade financeira em Goiás pelo prazo de 180 dias. Vítimas de acidentes de trânsito que envolvem motoristas bêbados
não se conformam com a demora da justiça na hora de julgar os casos. A sargento Carla por pouco não morreu nem ficou tetraplégica. Ela pilotava uma moto na épia perto da Granja do Torto quando foi atropelada por um motorista bêbado. Foi um milagre eu estar viva. Ela diz que o motorista Rogério Alves Pereira, de 30 anos, fez o teste do bafômetro, que constatou o nível de 1,13 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, 3 vezes acima do nível considerado crime. Mas Carla conta que Rogério foi solto no dia seguinte, na audiência de custódia, e responde ao processo em liberdade. Apesar do rigor na lei seca, o número de motoristas dirigindo sob influência de álcool só aumenta. Enquanto em 2013 foram registradas mais de 8 mil infrações, no ano passado esse número mais que dobrou. Foram 21.400 infrações. Mas quem foi vítima de motorista bêbado cobra mais agilidade por parte da justiça. Tem várias coisas que eu tinha planos para fazer na minha vida pessoal e profissional que, infelizmente, agora não sei mais como vai ser. Os planos para a Fabrícia também foram interrompidos. Em abril de 2017, ela perdeu o marido Ricardo Clemente Caires, de 46 anos, e a sogra Cleusa Maria Caires, de 69 anos, durante o possível racha na L4 Sul. O advogado Heraldo José Cavalcante Pereira, de 34 anos, e o sargento do Corpo de Bombeiros, Noé Albuquerque Oliveira, de 42, são suspeitos de envolvimento no pega. Eles fugiram do local no dia do acidente. A gente continua vivendo, mas é assim, aos pedaços, aos trancos e barrancos e ainda com essa revolta. Fabrícia conta que depois do crime, os acusados nunca chegaram a ser presos. A partir do momento que ele foi fazendo as escolhas, ele quis sim. Ele quis ter um resultado que ele não podia controlar. E o resultado foi o pior possível. Agora vamos falar de uma coisa mais leve. O Fusca é um carro que tem mais de 80 anos. E ontem completou 60 anos da fabricação do primeiro Fusca aqui no Brasil. Para comemorar, apaixonados por esse carro, fizeram um passeio em Brasília. É 2018 ou a década de 60? Olhando assim, até parece que a gente voltou no tempo. As ruas de Brasília ficaram tomadas por Fuscas nesse domingo. É que ontem, 20 de janeiro, foi o Dia Nacional do Fusca. Foi neste dia, em 1959, que o primeiro Fusca foi produzido no Brasil. A gente gosta, é um hobby. E é uma brincadeira que acaba se tornando um veículo importante nas nossas vidas. Sorte de quem pôde acompanhar de perto tantas relíquias. Este aqui mantém o estilo lá da época em que o Fusca chegou ao Brasil. O charme da época era sair carregando isso aqui, ou no shopping, qualquer local, aí deixava na mesa assim, aí azarava as meninas. Ostentação. Ostentação. Este modelo 84 foi adaptado. Ganhou carroceria. Carroceria específico, né? Eu acho que são poucos no Brasil e eu tenho um modelo desse, eu tenho orgulho de ter, né? E entre todos esses Fuscas, o mais antigo é este aqui, um modelo alemão de 1952. E ele é raro, com aquelas 2 janelas traseiras. E ele está todo original, pouquíssima coisa teve que ser mudada nesses anos todos. O pai do Gustavo comprou o carro em 74. Quando eu tinha a idade desse aqui, é que eu ganhei esse Fusca do meu pai. Ele é o segundo dono, comprou de 2 senhoras que importaram o Fusca. E desde então eu sou o dono do Fusca, deixei de ser agora. E agora, quem é o dono? Eu não sei dirigir, mas eu sou o dono. E não tem só Fusca aqui não, donos de outros carros antigos também quiseram vir, inclusive com algumas participações especiais. Olha essa Kombi. A gente começou a fazer ela em dezembro de 2017, toda feita à mão, inclusive chassi e lataria toda feita à mão, e terminamos ela em junho de 2018 agora. Kombis, Opalas, Chevetes, Gols quadrados, porque a paixão é compartilhada por todos. Quer dizer, a Júlia até curte ver essas relíquias. Mas paixão mesmo, parece que por enquanto não tem não. Quando você crescer, que você começar a dirigir, você já sabe o carro que você vai querer ter? Sim. Não é Fusca. Não é Fusca. Mas o Marcos explica bem por que escolher um carro antigo. Eu sabia que meu pai chegava em casa do trabalho com o som dele. Qualquer outro desses novos é só mais um.
E teve motorista de Lusiânia participando também, viu? Em instantes, Azulão vence por 5-0 o Ceilândia em amistoso para o Candangão. E ainda, a gente vai fazer uma viagem ao passado para te ensinar um biscoito que é bem simples e que caiu no gosto de pessoas importantes. Agora, 7h38, a gente volta já. Hora de falar de futebol. O Lusiânia levou a melhor no amistoso desse final de semana. Já o Formosa perdeu. O jogo foi no estádio Serra do Lago. O Azulão enfrentou o Ceilândia e se deu bem. Venceu a equipe do DF por 5-0. Esse é o terceiro amistoso do Lusiânia rumo ao Brasiliense de 2019. O Lusiânia é bicampeão do Candango e agora busca mais um título. Outro time goiano que está na corrida por esse título é o Formosa. E nessa preparação, a equipe jogou contra o Uberlândia. No amistoso, o time mineiro levou a melhor e acabou vencendo por 1-0. E a gente lembra que o Campeonato Brasiliense começa no próximo fim de semana, no dia 26. O Lusiânia joga contra o Paracatu às 4 da tarde. E o Formosa joga contra o Atlético Taguatinga no domingo, às 5 da tarde. Receita dos tempos da avó? Pois é, hoje nós vamos fazer uma viagem ao passado para ensinar um biscoito que é bem simples e que caiu no gosto até de pessoas muito importantes, como o presidente JK. É o biscoito da saudade. Então vamos aprender essa receita de vó, né? Isso, é uma o biscoitinho da saudade, olha só. Para preparar a receita, você vai precisar de 2 xícaras de manteiga, 2 latas de leite condensado, 8 gemas, 4 xícaras de polvilho doce, 6 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal e 1 colher de fermento. Nós vamos começar batendo na batedeira os 3 primeiros ingredientes, que é 2 latas de leite condensado, em seguida 2 xícaras de manteiga e 8 gemas. Tá? Qualquer batedeira, que é uma massa muito leve, muito fácil de fazer. E batemos mais ou menos por 5 minutinhos. É bem rapidinho. Tá? Aí nós vamos despejar aqui. Então nós vamos colocar aqui o polvilho. E em seguida, a farinha de trigo, uma pitadinha de sal. E aqui já em seguida nós podemos colocar o fermento. E depois aqui nós vamos ter que amassar daquele jeito bem tradicional mesmo, né? Já vamos amassando já para dar ir dando ponto na massa. Já está na textura que nós precisamos para começar a modelar os nossos biscoitinhos. É uma massa muito fácil de trabalhar, então eu abri ela na mão mesmo, tá? E aí nós vamos começar a modelar eu escolhi como é o biscoitinho da saudade, né? Escolhi o formato de coração. Então prontinho, estão modelados os nossos biscoitinhos. Nós vamos levar no nosso forno, num forno de 250 graus, tá? Então vamos lá, assar os nossos biscoitos. Prontinho. E depois de 10 minutinhos, tá aí o famoso biscoito da vovó e sogra de JK. Olha, o biscoitinho tá uma delícia. Vou te falar que ele não fica tão doce, né, Rosana? Isso. O leite condensado não deixa ele muito doce, né? Não. E vou falar pra vocês que realmente o biscoitinho da saudade tem cara
de receita de vó, né? Com certeza. Muito bom, muito gostoso. Muito bom mesmo, parabéns. Obrigada. E agora sobre o decreto de calamidade financeira que a gente falou há pouco aqui no J2, o repórter John William traz mais detalhes. Olá, boa noite a todos. Esse decreto do governo já está aqui na Assembleia Legislativa e deve ser votado amanhã numa sessão extraordinária. A situação de calamidade financeira nas contas públicas permite ao Estado parcelar e até renegociar dívidas com alguns fornecedores e, desta forma, priorizar o pagamento de outras contas que são consideradas mais urgentes, como, por exemplo, o pagamento dos servidores públicos. A folha de dezembro até hoje não foi quitada. Além desse decreto, o governo também espera uma resposta em relação à inclusão de Goiás no regime de recuperação fiscal do governo federal, que é um programa que também pode dar benefícios ao Estado com o parcelamento de dívidas. A resposta sobre a inclusão de Goiás neste programa será dada na semana que vem. Obrigado, John. E o J2 de hoje fica por aqui. Outras notícias do Estado você confere amanhã bem cedinho no Bom Dia Goiás. Uma ótima noite, um bom começo de semana e até amanhã. Tchau.